Hoje continuamos a falar sobre morfologia e desta vez apresentando um tema, verbo, que dentre as 10 classes de palavras, certamente é uma das que mais aparece em prova. Trazemos então a seguinte questão de 2025 da Consulplan. Considerando o paradigma da conjugação verbal, dos verbos aos quais fazem referência as formas verbais destacadas, e aí você tem um fragmento de texto em que se destacaram as formas refere, é, a e ajuda. E aí você vai ter que olhar essas formas, saber o que é paradigma e analisar qual dessas quatro alternativas é a verdadeira. O que se pode afirmar sobre os verbos refere, é, a e ajuda? Como a gente sempre aconselha, para você tentar, pelo menos, se virar, pause a tela, pense na resposta, arrisque um palpite e depois você volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem. O paradigma da conjugação verbal, paradigma significa um modelo. E aí, você, quando tem um modelo, vamos pegar, por exemplo, o verbo amar. O verbo amar tem como radical, que se chama radical, o AM, porque a letra A, que vem logo depois desse M, é a chamada vogal temática, da primeira conjugação. Os verbos que terminam em AR, amar, caminhar, festejar, são verbos de primeira conjugação. E a soma do radical com a vogal temática forma o tema, chamado ama. Então, quando eu conjugo eu amo, no presente, eu amei, no pretérito perfeito, eu amava, no pretérito imperfeito, eu amara, no pretérito mais que perfeito, eu amarei, no futuro do presente, eu amaria, no futuro do pretérito, o que você está percebendo? Que todas as formas do presente, do pretérito, do futuro, têm ou mantêm o radical. Isso quer dizer que o verbo amar segue o modelo tradicional. Ele é um verbo regular. Ele segue o paradigma. Outro exemplo, quando eu tenho um verbo vender, até a letra D é o radical. Depois esse radical tem a vogal E, que é a vogal temática, da segunda conjugação. Então o verbo vender, comer, parecer, sofrer, todos são verbos de segunda conjugação. A soma do radical com a vogal temática, vende. Eu vendo, no presente. Eu vendi, no pretérito perfeito. Eu vendia, no pretérito imperfeito. Eu vendera, no pretérito mais que perfeito. Eu venderei, no futuro do presente. Por exemplo, são formas todas. Se eu quisesse colocar o venderia no futuro do pretérito, pode observar que o radical foi mantido, todas as formas. Ou seja, esse é um verbo regular. E, portanto, ele seguiu o paradigma da conjugação verbal. Por exemplo, o verbo referir. Até o R é o radical, porque em seguida vem a letra I, que é a vogal temática da terceira conjugação. Então, referir, preferir, sorrir, dirigir, são todos verbos de terceira conjugação. A soma do radical com a vogal temática, referir, é o tema. No presente, eu refiro. No pretérito perfeito, eu referi. No pretérito imperfeito, eu referia. No pretérito mais que perfeito, eu referirá. No futuro do presente, eu referirei. No futuro do pretérito, eu referiria. O que aconteceu de novo? Todas as formas seguiram o paradigma da conjugação verbal, porque todas as formas mantiveram o radical. Bom, o verbo ajudar, que é um dos que está na questão, é um verbo da primeira conjugação. Olha aí, a vogal temática é o a, certo? E o ajuda é o tema. Quando eu pego o ajudo, o ajudei, o ajudava, o ajudara, o ajudarei e o ajudaria, apresentando aí o presente, os pretéritos e os futuros, eu mantive o radical. Então, um dos verbos destacados da questão seguiu o paradigma. O verbo ajudar seguiu o paradigma. Outro verbo que está lá, destacado, é o verbo haver. A é uma forma do verbo haver. O verbo haver é da segunda conjugação, né?
porque ele tem a vogal E. Agora, quando eu pego eu ei, eu houve, eu havia, eu houvera, eu haverei e eu haveria, houvera, houve e ei, não mantém o radical HAV, que tem em havia, que tem em haverei e que tem em haveria. Então, o presente, eu ei, ou o pretérito perfeito, o houve, ou o pretérito mais perfeito, eu houvera, não seguiram o modelo que mantém essa conjugação verbal como sendo regular. Então, o verbo haver não seguiu o paradigma. Então, até agora nós temos um que seguiu e um que não seguiu. O verbo ser, tem uma forma do verbo ser destacada. Eu sou, eu fui, eu era, eu fora, eu serei, eu seria. Pode olhar que o serei e o seria mantiveram a raiz, o radical. Mas o sou, no presente, o fui, no pretérito perfeito, o era, no pretérito imperfeito, e o fora, no pretérito mais perfeito, não mantiveram. Então, o verbo ser também não é regular. O verbo ser também não segue o paradigma. Então, até agora eu tenho um que segue e dois que não seguem. Então, quando eu tenho aí o verbo referir, seguiu o paradigma. O verbo ajudar, seguiu o paradigma. O verbo ser, não seguiu. E o verbo haver também não seguiu. Então, a resposta é a letra C. Apenas dois destaques apresentam desvio em relação ao paradigma. São verbos irregulares. O A do verbo haver, né, e o E do verbo ser. Essa é uma questão que não é muito fácil. Essa é uma questão que, se você errou, você não está sozinho. Muita gente deve ter errado também. Há questões de verbos da Consulplan que são mais tradicionais, mais clássicas, mais fáceis. Agora, se você está estudando, continue estudando. Lá no meu site www.ricardoerce.com.br, vocês vão encontrar várias questões, vocês vão encontrar várias aulas teóricas, vocês vão encontrar vários temas, inclusive de verbo. Procure lá um curso chamado Exercitando Português. Você vai ter teoria verbal e muitos exercícios. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.